Flamengo é dono de uniforme mais caro do futebol brasileiro, reforços para a decisão contra o Internacional pela Libertadores e a preparação do time rubro-negro para o jogo contra o Barcelona, que será pela finalíssima do Mundial de Clubes Sub-20. Essa e outras notícias você acompanha logo na manhã desta terça-feira, já para você acordar inteirado de todos os assuntos antes de passar as primeiras informações. Pedir para você deixar seu like, compartilhar e curtir bastante. Começar logo falando desse contrato, dessa camisa milionária que o Flamengo agora tem, depois de fechar o contrato com a Betano, que é a nova patrocinadora master do Flamengo. A camisa do Flamengo agora chega a valores astronômicos. Se pensar que há anos atrás o Flamengo tinha dificuldades até para arrumar um patrocinador, era uma dificuldade, ia no mercado e não conseguia. Hoje, em plano 2025, o Flamengo tem a camisa mais valiosa do futebol brasileiro. No momento, a camisa do Flamengo vai custar 423 milhões por temporada. Isso é o seguinte, só a patrocinadora master, que é a Betano, irá pagar valores acima de 250 milhões. Então é o carro-chefe do Flamengo, podemos dizer assim, no manto sagrado. A Betano vai ser o carro-chefe nas próximas temporadas e, contrapartida, tem outras empresas também que estampam o nome, a marca, na camisa rubro-negra, e com isso os valores chegam a 423 milhões de reais por temporada. Então é a camisa mais cara do futebol brasileiro, e se fizer um parâmetro aqui do futebol carioca, se juntar Fluminense, Botafogo e Vasco, juntos patrocinadores masters aí dos clubes rivais, o Flamengo ainda consegue sozinho ter mais de 100 milhões de reais de lucro. Então, ou seja, é uma distância... o Flamengo já disparou mesmo aí contra os rivais cariocas, então é uma vantagem aí para as próximas temporadas, visando o mercado, contratações e planejamento, que quanto mais dinheiro você tem em caixa, mais planejamento você consegue fazer. Então, o Flamengo tá faltando poucos detalhes para a Betano mesmo, de fato. O Flamengo anunciou ontem a chegada da nova patrocinadora e hoje o Conselho Deliberativo do clube irá votar. Terá uma votação ali entre os sócios do clube para aprovar de fato o projeto ali com a Betano, e a partir daí, aprovado ali, tendo o veredito final ali do Conselho Deliberativo, a empresa começa a entrar em vigor no clube. A expectativa é de que a marca comece a aparecer no manto sagrado a partir de 1º de setembro. E dentre o futebol, que é o carro-chefe também do Flamengo, os esportes olímpicos, a própria televisão do Flamengo também estampará, Flamengo TV estampará também a marca Betano. Então é um ponto a favor do Flamengo essa nova chegada desse novo patrocinador. Então, Betano, a nova patrocinadora master. Tá indo um pouquinho ali dos bastidores sobre os reforços que o Flamengo ganhou, né, para o jogo decisivo contra o Internacional pela Libertadores. Foram os retornos de De La Cruz e Danilo, jogadores que estavam bastante tempo fora dos gramados por conta de lesões. De La Cruz que vinha convivendo ali com um dilema ali no joelho, e o Danilo também uma recuperação ali na coxa, problema na coxa. Os jogadores retornaram no jogo contra o próprio Internacional, porém pelo Brasileiro no domingo. E os dois na zona mista deixaram bem claro que estão sentindo bem, sentindo leve assim para jogar. Então é uma alternativa pro Felipe Luiz, mais de duas opções. Felipe Luiz que testou Saúl no meio de campo, depois também o De La Cruz ganhou minutagens, então é mais opções para o time do Felipe Luiz para quarta-feira. A mesma coisa aconteceu com o Danilo também, que entrou ali na reta final. Danilo até chegou a dizer que teve uma parcela de culpa ali, de responsabilidade no gol do Internacional, mas nada que apague ali a atuação do defensor, que toda vez que é acionado e está em campo, sempre dá conta do recado. Então, Danilo e De La Cruz de volta aos gramados, então é um ponto a favor do Flamengo. O Flamengo continua em Porto Alegre, desde sábado o Flamengo está em Porto Alegre, porque viajou para enfrentar o Internacional pelo Brasileirão ontem, no qual venceu, no Brasileirão domingo, no qual venceu o rival por 3-1, com 2 gols de Pedro e 1 de Plata. Então, o Flamengo continua líder isolado do Brasileirão. E como vai ter o jogo na quarta-feira, o Flamengo optou por continuar ali na capital gaúcha. O Flamengo jogou domingo. Ontem, segunda-feira, já treinou no CT do Grêmio.
E hoje também faz o último treino ali, onde o Felipe Luiz vai definir o time titular do Flamengo para essa decisão. O Flamengo chega com a vantagem de poder empatar por qualquer resultado, já que venceu no Maracanã por 1-0. Então o Flamengo pode empatar por qualquer resultado que avança às quartas de finais. Caso o Inter aplique o mesmo placar, que foi 1-0 aqui para o Flamengo, o Inter vença por 1-0 no Beira-Rio, a disputa será decidida nos pênaltis. 2 ou mais gols no Internacional, o Internacional passa. Então o Flamengo tem a vantagem de poder empatar esse jogo no Beira-Rio, que vai ser amanhã às 9h30. Coluna do Fla trazendo tudo para vocês aqui direto do estádio Beira-Rio. Então fique ligado aqui, tanto no YouTube quanto nas redes sociais, para ficar sabendo de tudo sobre esse jogo. E além da decisão na Libertadores, o Flamengo essa semana também tem uma decisão importantíssima, que será pelo Mundial de Clube Sub-20. Flamengo que vai em busca do bicampeonato, Flamengo que ano passado tinha o Felipe Luiz como técnico do Sub-20, foi campeão sobre o Olympiacos de virada no Maracanã, título histórico, título que entrou para a história do clube, que foi o primeiro mesmo mundial ali da categoria Sub-20 conquistado, foi no Maracanã. E esse ano o Flamengo foi campeão novamente da Libertadores, então garantiu vaga na final aí do Mundial de Clubes para enfrentar o Barcelona. Então o jogo acontece no sábado, às 4h30 no Maracanã. O Flamengo vai contar com alguns reforços vindo do profissional, alguns jogadores que já atuavam ali pelo profissional, mas ficam à disposição, como é o caso do Matheus Gonçalves e o Lohan, que já estão há um tempo ali servindo o Sub-20, sendo comandado ali pelo Bruno Pivetti. Matheus Gonçalves que vive aquele imbróglio na carreira agora entre profissional e base, e como não estava tendo tantas oportunidades assim no profissional, acabou descendo, sendo peça importantíssima aí nos últimos jogos do Sub-20 do Flamengo, e é peça fundamental também para essa final. O Lohan também está lá, Joshua, jogadores que já tiveram, Guilherme, são jogadores que já tiveram passagem ali, boas atuações com o profissional, mas por conta de falta de espaço agora, de momento, os jogadores estão servindo o Sub-20 do Flamengo. Além desse também, o Flamengo, Felipe Luiz, até em entrevista no domingo, deixou claro que conta com o João Vitor, o zagueiro João Vitor, é uma joia do Flamengo recente, revelado aí nas categorias de base. Felipe Luiz gosta muito do João Vitor, mas por conta de não ter espaço para o atleta também agora, como tem Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo ali à disposição, até o próprio Cleiton, o jogador não está tendo tantas oportunidades, e com isso o jogador também desceu, jogou sábado contra o Bangu, pelo Carioca Sub-20, e estará à disposição do técnico Bruno Pivetti para essa decisão aí contra o Barcelona. Então o Flamengo chega forte, o Flamengo que treinou ontem, começou a preparação ontem, e treina terça, hoje, treina quarta, treina quinta e treina sexta. Então são 4 atividades para o treinador definir o time titular do Flamengo para essa decisão contra o Barcelona, que acontece 4h30 da tarde, no sábado, dia 23, no Maracanã. Os ingressos estão à venda, a expectativa é de mais de 50 mil rubro-negros presentes apoiando os crias do Ninho, ingressos promocionais, então quem puder chega lá, que vai ser uma festa bacana da nação rubro-negra no Maracanã. Então esse é o resumo que a gente faz aqui sobre as principais notícias para você já acordar atento e ligado sobre tudo o que acontece nos noticiários do Flamengo. Então, só pode dizer o seguinte: quer ficar ligado sobre tudo que envolve o Flamengo, é aqui no Coluna do Fla. A gente está no YouTube, está no site, está nas redes sociais, ou seja, qualquer lugar que você escrever Coluna do Fla, você vai encontrar. Então fique aí com essas principais notícias nesse início de terça-feira e saudações rubro-negros.